Gastar tudo que recebe no mês, viver para pagar contas e ter muitas dívidas já virou uma coisa comum no Brasil. Que, segundo o estudo do raio-x da inadimplência brasileira, atualmente cerca de 77% dos lares brasileiros possuem dívidas, sendo que 30% delas estão atrasadas. E adivinha, o cartão de crédito é o principal causador dessas dívidas. Mas aí eu te pergunto, você já ouviu frases do tipo: vamos viver o agora e gastar mesmo, depois a gente vê isso? Ou vamos gastar tudo, ninguém sabe o dia de amanhã? Ou também, vou gastar mesmo, dinheiro é só papel? Ou até mesmo, educação financeira é ser mão de vaca. E por aí vão várias outras frases com a ideia de que não importa a forma com que lidamos com o nosso dinheiro. O que interessa é gastar sem controle e sem administração nenhuma. E os números só refletem todo esse pensamento, né? Com grande parte do país endividado. Vivendo dessa forma, de salário em salário, que vai embora todos os meses, com contas em cima de contas. E é justamente aí que a educação financeira entra. Na hora de lidar com dinheiro. E não é ser mão de vaca e nem pão duro. Você não precisa parar de gastar com o que gosta para ter educação financeira. A ideia aqui é você saber com o que vale a pena gastar e o que vale a pena economizar. Ou seja, manter o controle sobre o seu dinheiro e não deixar ele te controlar. Saber distribuir seus gastos no que é melhor para você, sabendo que são suas prioridades. E não só ir atrás de gratificação imediata. De gastar com coisas que vão te deixar feliz por poucos minutos e depois não vai nem lembrar daquilo. A ideia não é deixar de consumir, e sim ter um consumo consciente. E quanto antes a gente aprender sobre educação financeira, melhor vai ser para nós. E você vai ver o porquê no decorrer desse vídeo. Então, se já gostou da ideia, deixe seu like e vamos para o conteúdo do primeiro vídeo da série Educação Financeira Ilustrada. Como eu disse, adquirir novos hábitos é o primeiro passo de todos. Deixar de gastar com bobeiras, dar um valor maior ao seu dinheiro e entender que você está sob o controle dele. Uma ideia que sempre vale a pena falar é: nunca compre nada se você não tem dinheiro para pagar. O que mais tem por aí são pessoas fazendo compras de algo que nem precisa, sem dinheiro para pagar, usando o cartão de crédito como um extensor da própria renda, vendo o limite da fatura como algo que pode gastar acima da renda, pensando que está bem e que está aproveitando dessa forma. Mas isso definitivamente não é aproveitar. O negócio é aproveitar com o dinheiro que você tem, conseguindo também poupar uma parcela para investir. Bom, segundo a Wikipédia, a educação financeira tem o propósito de auxiliar as pessoas na escolha de seus rendimentos, no consumo consciente, nas decisões sobre investimentos e também na prevenção de problemas. Veja que tudo começa na renda. E não tem como. Esse é um dos pilares das finanças pessoais. O quanto você recebe mensalmente. Você sabe como é. Quando recebemos pouco mensalmente, fica muito mais difícil administrar o dinheiro. E o orçamento fica bem limitado. Então, se você ganha pouco, é muito importante sim aumentar a renda. Se profissionalizando, ou ir atrás de renda extra, ou também investindo em conhecimento. Estudando para ter uma renda melhor no futuro. Mas também não é por isso que não deve aprender sobre educação financeira e entender como lidar com seu dinheiro. Todos nós podemos e devemos aprender sobre. Até porque tomamos decisões financeiras todos os dias. Então o consumo consciente entra nesse momento. Os gastos sem sentido, aquelas coisas que você comprou e nunca usou, que estão lá guardadas no armário. A verdade é que temos que definir prioridades para nós e entender que às vezes não é nem o quanto você gasta, e sim com o que você gasta. Porque você gastar R$200 com roupas que realmente estava precisando, pois estavam todas velhas, é muito diferente de gastar R$100 em um fone de ouvido que estava na promoção e só por isso você comprou, sendo que você já tinha um fone de ouvido do mesmo tipo em casa. Entende o que quero dizer? Então fique atento e pense 2 vezes antes de comprar qualquer coisa. Afinal, é seu tempo que está em jogo. O dinheiro que você ganhou por ter trabalhado o mês inteiro várias horas por dia. Ou seja, seu tempo dedicado ao trabalho para receber aquela renda no final do mês. Então o dinheiro não é só papel, são seus recursos, que sem administração vão embora depressa. Assim como diz Robert Kiyosaki em um dos seus livros, dinheiro sem inteligência financeira desaparece depressa. Então a ideia é sempre termos alguns recursos conosco, mesmo que comece com pouco, poupando uma pequena parcela da renda, por exemplo, porque precisamos estar sempre preparados, senão entraremos em dívidas.
Até porque viver sem recursos de reserva é certeza que vai dar errado. Porque se você chega no final do mês zerado de grana e acontece algum imprevisto, já era. A dívida já está feita para o próximo mês, pois vai ter que pagar no cartão de crédito ou fazer empréstimo bancário. Ou seja, entrar em dívidas para pagar tal imprevisto ocorrido. E é aí que entra o poupar, que sempre falo que é o lema aqui do canal, né? Nunca gaste tudo o que você ganhar. Entenda que gastar menos do que você ganha e poupar uma parcela é muito mais importante do que você imagina. Até porque foi como eu disse, viver sem recursos é certo que vai dar ruim em alguma hora. Para você que não está entendendo muito bem, vamos para um exemplo hipotético para ficar mais claro. Imagine duas pessoas que ganham a mesma renda de R$ 2.500 por mês, trabalham no mesmo lugar, na mesma função, mas têm um modo de lidar com o dinheiro bem diferente um do outro. O William recebe sua renda e gasta tudo, acabando o mês sempre zerado, ficando ansioso para receber logo porque precisa pagar as contas altas que fez no mês anterior. Enquanto isso, Pedro, que sempre administrou muito bem seu próprio dinheiro e vive uma vida mais moderada com simplicidade, conseguia poupar R$ 500 por mês para investir na construção da reserva de emergência, por exemplo. Seguindo nesses mesmos hábitos financeiros, o William, em um ano, vai acabar com R$0 e na mesma de sempre, só recebendo o salário e tendo que pagar as contas que fez, vivendo nessa de simplesmente trabalhar só para pagar contas, enquanto Pedro já teria acumulado cerca de R$ 6.250, e isso tendo investido R$ 500 por mês em uma aplicação de renda fixa segura, por exemplo, considerando a taxa de juros atual. É claro que esse é um exemplo fictício e na vida real poderia acontecer imprevistos antes que Pedro completasse um ano investindo, por exemplo. Mas veja que quem poupa mensalmente sempre tem vantagem em relação àquele que gasta tudo que recebe. Então entenda que primeiramente temos que poupar uma parcela da renda para não passarmos sufoco, como no exemplo de poupar os R$ 500 por mês. Assim, depois de poupar, que vamos investir para rentabilizar essa quantia poupada. Essa que é a ideia de investir. Não é para ficar rico do dia para a noite, e sim para rentabilizar o dinheiro que ficou contigo. Por exemplo, investindo R$ 500 em uma aplicação segura de renda fixa, em um mês terá cerca de R$ 4 de rendimento apenas. Assim, investindo no próximo mês mais R$ 500, terá R$ 1.000 mais o rendimento do mês passado. Nesse momento, seu rendimento vai ser em cima desse montante total. E assim vai ao longo dos meses. Por isso, é tão importante manter esse hábito de sempre investir e também reinvestir os rendimentos, garantindo uma certa tranquilidade financeira. Mas, infelizmente, muitos têm aquela ideia errada de que investir é só para quem já é rico. Mas veja que investir é para todos aqueles que possuem uma renda e que querem ter o controle do próprio dinheiro, fazendo o dinheiro trabalhar, não deixando ele parado ou gastando tudo. E investimos justamente para ter essa tranquilidade, de não viver no sufoco de acabar o mês zerado. E é importante saber que o primeiro passo para quem pretende investir é formar a reserva de emergência, para só depois começar a investir para o longo prazo, com foco na aposentadoria, para chegar na terceira idade tranquilo com as próprias finanças e com bom patrimônio investido acumulado durante décadas, vivendo dos rendimentos, até porque depender do INSS futuramente vai ser bem complicado. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo! Começamos a organizar nossas finanças e poupar uma parte da renda todo mês, geralmente vem uma dúvida. Eu vou poupar para quê exatamente? Até porque muitos poupam dinheiro para juntar e comprar algo que queira. Outros poupam para ter um dinheiro de reserva para segurança financeira, enquanto que outros têm o objetivo de investir a longo prazo e por aí vai. E bom, todos estão certos de certo modo. Porém, a verdade é que às vezes muitos dão um foco muito maior para uma área específica e deixam de lado outra área que ainda é mais importante, como é o caso da área da segurança financeira. Essa eu arrisco dizer que é a área mais importante quando tratamos de finanças pessoais. Ter segurança financeira de saber que tem uma reserva que vai te amparar em momentos de imprevistos é fundamental e nos traz uma paz absurda. No caso, chamei a área de segurança financeira, mas nada mais é que ter uma reserva de emergência, que quando formamos uma reserva dessas, realmente a vida fica muito mais leve. Inclusive, quem já tem uma reserva formada ou um valor significativo de reserva, comente aqui embaixo para inspirar quem ainda não tem. Tenho certeza que só de você começar a formar uma reserva já vai ver uma grande diferença na vida financeira. Bom, a reserva de emergência serve exclusivamente para termos um dinheiro que nos garanta uma segurança contra imprevistos.
Seja de problema de saúde, seja problemas com seu carro ou moto, seja dar problema na sua geladeira ou até mesmo ser demitido. Ou seja, imprevistos mesmo, emergências. Aquela coisa que ninguém espera, mas que infelizmente uma hora ou outra acontece em nossas vidas. E mesmo que seja ruim, é muito melhor acontecer tendo dinheiro para pagar do que tendo que fazer dívida ou pedir emprestado para parente ou amigo. Porque imagina, você voltando do trabalho e seu carro pifa de vez. Com certeza é uma situação que ninguém deseja e vai ser horrível ter que ficar parado no trânsito, ligar para guincho e tudo mais. Mas tenho certeza que vai ser ainda pior se nessa situação toda você tiver apertado de grana e ter que pegar empréstimo para pagar todo o conserto. Não ter dinheiro piora em níveis extremos qualquer imprevisto que acontecer. E o mesmo serve para quando você é demitido. Quem tem reserva consegue viver alguns meses muito mais tranquilo até conseguir um novo emprego do que alguém que está entupido de dívidas e agora nem renda tem, tendo que correr atrás de qualquer emprego que aparecer. Então a ideia principal aqui é ter algum dinheiro de reserva. Eu sempre digo que ter R$100 é melhor do que não ter nada. Ter R$500 é melhor do que ter R$100. E ter R$1.000 é melhor do que ter 500. E por aí vai. Ou seja, comece a formar sua reserva o quanto antes. E não fazemos reserva esperando pelo pior. Fazemos a reserva para termos a tranquilidade e paz de saber que se acontecer qualquer imprevisto, vamos arcar tranquilamente com isso. Até como diz Dave Ramsey em seu livro A Transformação Total do Seu Dinheiro, da questão da lei de Murphy, que diz que se algo tiver que dar errado, vai dar errado na pior hora possível. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, mas o que ele diz é que tendo uma reserva e uma vida financeira organizada, parece que os imprevistos ficam cada vez menos aparentes, como se a gente tivesse chutado a lei de Murphy longe por ter uma reserva de emergência formada. Isso acontece justamente porque tomamos as rédeas da nossa vida financeira e com isso fica cada vez menos comum enfrentarmos situações embaraçosas de pensar: e agora? Deu problema na minha geladeira e não tenho dinheiro para arrumar. Veja que quando temos reserva, o problema do imprevisto se torna muito menor do que realmente é, justamente por saber que consegue arcar com isso. Enfim, é importante que a gente tenha pelo menos 6 meses do nosso custo de vida na reserva. Ou seja, você deve saber quanto gasta mensalmente e multiplicar por 6. E esse é o valor que você deve ter na reserva de emergência. Então, se você gasta mensalmente R$3.000, uma reserva completa significa ter R$18.000. Sim, é muita coisa. Mas calma, essa, no caso, é reserva completa. Até porque, como eu falei, é melhor ter qualquer dinheiro do que não ter nada. Então, comece o quanto antes. Uma boa ideia para começar a formar reserva de emergência é manter os gastos abaixo da renda. Por exemplo, poupando pelo menos 10% no começo e também ir aumentando essa quantia poupada com o tempo. Além de também, é claro, buscar aumentar a renda. Porque se você ganha R$3.000 por mês e gasta tudo, pode buscar cortar alguns gastos e viver com R$2.700, por exemplo. Dessa forma, já vai estar poupando 10% da renda, indo para a reserva todo mês R$300. E se conseguir diminuir ainda mais o padrão de vida, consegue poupar ainda mais. Mas cortar gastos tem limite, por isso é bom também buscar ganhar mais. Porque se, por exemplo, passar a ganhar R$5.000, pode até mesmo viver com R$3.000 e poupar os outros R$2.000 restantes. Ou se quiser aumentar o padrão de vida para R$3.500, ainda consegue poupar R$1.500 todo mês. Bom, eu estou dando exemplos aqui, e isso você adapta para sua própria realidade. Tem gente que ganha menos, tem gente que ganha mais, enfim, você entendeu. Porque agora imagina 2 homens que ganhavam R$3.000 por mês, o Bruno e o Gustavo. Eles trabalhavam na mesma empresa e na mesma função, ganhando a mesma quantia. Porém, o Bruno era alguém bem descompromissado com as finanças, e acabava usando o cartão de crédito como extensão da renda, gastando todo mês R$4.500. Ou seja, vivendo com R$1.500 acima da renda. Sempre vivendo no crédito com aquela ideia de vou esperar virar o cartão aí eu compro. Vivendo além do limite que pode. Enquanto isso, do outro lado tem o Gustavo, que organizava as finanças e conseguia poupar todo mês R$500. Pois assim que caía o salário já separava R$500 para reserva de emergência. Dessa forma vivia com o que restava. Ou seja, vivia com R$2.500 por mês. Vivendo um padrão de vida muito menor em comparação com o Bruno. Mas não tinha dívidas e muito pelo contrário, estava aumentando seu montante de reserva a cada mês que passava. Assim, depois de um ano, Bruno ainda estava na mesma de sempre, gastando além da renda com dívidas no cartão e ainda acumulando outras contas que tinha para pagar, virando aquela bola de neve. Enquanto que o Gustavo já estava com mais de R$6.000 de reserva, sendo o equivalente a mais de 2 meses do custo de vida dele. Ainda não era uma reserva completa, mas com certeza estava em uma situação muito mais confortável financeiramente em comparação ao Bruno.
Aí digamos que por motivos de problemas financeiros na empresa que trabalhavam, eles foram demitidos para corte de gastos dentro da empresa. Nesse momento com certeza é uma situação muito ruim para os dois, mas muito pior para o Bruno, que estava cheio de dívidas e não tinha nada de reserva. Enquanto o Gustavo ainda tinha 2 meses garantidos na reserva até conseguir um emprego novo. E é claro que existe seguro-desemprego para quem é registrado, mas todos sabemos que existem vários requisitos de tempo de serviço, além de também receber muitas vezes menos do que recebia enquanto trabalhava. Enfim, na minha opinião não vale a pena o pensamento de tem seguro-desemprego, então não vou fazer reserva de emergência. Até porque a reserva de emergência vai além de ser apenas um dinheiro que vai te amparar em questão de demissão. É um dinheiro que vai te trazer paz e segurança financeira de saber que tem como se fosse uma renda a mais ali na conta. Ou no caso do exemplo, o Gustavo já tinha o equivalente a mais de 2 meses do custo de vida dele. Isso que é o legal da reserva de emergência. Alguém que tem um custo de vida de, por exemplo, 2.500 e tem reserva de 10 mil reais, já significa ter reservado 4 meses do custo de vida dele. Ou seja, se caso acontecer qualquer imprevisto, 4 meses do custo de vida já está assegurado ali na reserva, tendo uma maior liberdade de tempo, entende? Mas bom, você deve estar se perguntando, mas onde deixo essa reserva de emergência? Bom, é muito importante que tenha 3 coisas principais: segurança, fácil acesso e rendimento razoável. A segurança é bem óbvio de entender. Deve ser uma aplicação de baixíssimo risco de renda fixa para correr o mínimo de risco possível. Até porque a reserva de emergência é para te dar paz e tranquilidade, e não desespero. Agora, o fácil acesso é você poder resgatar quando quiser. Até porque imprevistos não tem hora para acontecer. Então temos que ter o dinheiro disponível a qualquer momento que a gente precisar. E por fim, o rendimento razoável que falei aqui é para você não perder para a inflação. Por exemplo, deixando guardado dentro de um pote, ou na conta corrente, ou na poupança. Nenhuma dessas opções vale a pena para deixar o dinheiro, porque estaremos perdendo feio para a inflação. E mesmo que seja uma reserva de emergência, nós não queremos ver nosso dinheiro perder poder de compra com o tempo. Então por isso 2 aplicações indicadas para reserva de emergência é CDB de liquidez diária de bancos confiáveis ou também Tesouro Selic. No caso do CDB de liquidez diária, significa você poder resgatar diariamente quando quiser. E no caso de alguns CDBs de alguns bancos, até mesmo em finais de semana e de madrugada. Então pode ser uma boa opção para quem quer ter o dinheiro da reserva sempre disponível a qualquer momento. Mas claro, sempre pesquise antes para saber qual é a aplicação. Agora, o Tesouro Selic é apenas em dias úteis. Então nos finais de semana não vai conseguir ter acesso ao dinheiro. Apenas dia de semana. Porém, o Tesouro Selic é considerado o investimento mais seguro do Brasil. Mesmo que CDB de banco grande já ofereça uma grande segurança também. Porque o real perigo do CDB é você deixar em um banco muito pequeno que corre risco de quebrar. Então no fim é você quem vai decidir qual aplicação é melhor para sua reserva e onde vai aplicar. Mas lembre da questão da segurança e do fácil acesso. Além disso, nunca se esqueça que essa reserva é para emergências. E não para resgatar dinheiro para comprar uma pizza ou gastar no shopping por aí. A reserva serve apenas para quando não temos dinheiro em conta corrente e algum imprevisto acontece. É para momentos assim. Comprar com consciência. E aqui entramos para a área da compra. Sim, não é porque temos educação financeira que vamos ser mão fechada a ponto de não comprar nada. A ideia é comprar com consciência, tendo dinheiro para comprar e com planejamento. É como aquela frase que costumo sempre dizer aqui: apenas compre quando tiver dinheiro. O erro de muita gente é fazer assim como fez o Bruno do exemplo anterior, que gasta no cartão de crédito além do que pode, faz várias contas além da própria renda e fica com contas para o próximo mês que sobressaem a renda. Isso acaba com a vida financeira de qualquer um e se torna um ciclo, assim como mostra a imagem. E para sair disso fica cada vez mais difícil, porque entra para o ciclo de gastar tudo ou mais do que ganha, trabalhar para pagar essas contas e depois já se vê de novo gastando mais do que ganha. E não me interprete mal, gastar não é errado. Errado é gastar sem ter dinheiro, de forma desorganizada. Muita gente sai no final de semana sem ter R$1 no bolso, mas passa no crédito com a ideia de: tô sem dinheiro na conta, mas só se vive uma vez, vou passar no crédito e mês que vem eu resolvo isso. E no fim nunca resolve e tá sempre nesse mesmo dilema. E nem sempre é errado passar no crédito. O errado é você passar no crédito por não ter dinheiro para comprar, que é justamente a armadilha que faz você ficar no ciclo de só pagar contas mês após mês e nunca ter nenhum dinheiro reservado. Por isso bato tanto nessa tecla do cartão de crédito. Muitos brasileiros usam como se fosse extensão da renda. E é por isso que falei primeiro da reserva de emergência, que na minha opinião é importante ter pelo menos R$3.000 na reserva para você começar a pensar em reservar um dinheiro para outras compras.
Por exemplo, se caso você chegar a ter R$3.000 na reserva e querer trocar seu celular porque está precisando. Assim, digamos que você poupe R$500 da renda para reserva de emergência, mas como quer comprar o celular, pode dividir esses R$500 da forma que achar melhor. E assim vai juntando todo mês para comprar o celular e também separando uma parte para reserva. Porque o ideal mesmo é completar os 6 meses de reserva para depois pensar em fazer compras grandes. Mas a verdade é que o brasileiro realmente tem um poder de compra limitado. Por isso eu digo que precisamos ter no mínimo de R$2.000 a R$3.000 de reserva antes de pensar em juntar para fazer essas compras maiores. Por exemplo, se seu celular está travando e você precisa comprar um novo. Mas assim que comprar o celular, já volta a focar na reserva para completar o quanto antes. Agora, um celular é considerado uma compra média. Você vai juntar dinheiro ali por um tempo até conseguir comprar, assim como uma geladeira ou uma televisão e por aí vai. Agora, indo para as compras grandes, o meu discurso já muda um pouco. Porque, na minha opinião, temos que ter pelo menos 6 meses de reserva de emergência antes de, por exemplo, juntar dinheiro para comprar um carro ou fazer uma viagem. Ou seja, antes de fazer uma compra grande ou um gasto maior desse tipo. Por isso que reserva de emergência entra como objetivo de curto prazo, pois é a primeira coisa que devemos ter e completar. Agora, os de médio prazo entram para essas compras médias e grandes. Por exemplo, de celular, televisão, carro, fazer viagem, por aí vai. Que eu costumo chamar de reserva pessoal, que é uma reserva que vamos fazer para compras pessoais. E claro, quanto menos desejos de compras supérfluas você tiver, mais rápido vai formar a reserva de emergência e também mais fácil vai ser formar a reserva pessoal para grandes compras. Ou também para as compras médias. Porque se você tiver um monte de desejo de comprar um carro novo, de fazer viagem, de comprar o celular mais caro e tudo mais, vai ser impossível caber no orçamento tudo junto e você vai acabar se endividando. Então saiba a sua realidade atual e se planeje conforme a sua realidade. Assim como diz Morgan Housel no livro A Psicologia Financeira. Você pode guardar gastando menos. Você pode gastar menos se desejar menos. E vai desejar menos se não se importar tanto com o que os outros pensam de você. Essa é uma ideia bastante real. Principalmente quando falamos dessa parte de reserva pessoal. Porque sim, temos desejos pessoais e com certeza não é errado juntar dinheiro para comprar o que queremos ou viajar. Mas muita gente tem desejo de, por exemplo, comprar o iPhone mais caro por puramente status, sem realmente precisar e sem ter dinheiro para comprar, parcelando em vários meses. Ou tem o desejo também de comprar um carro muito mais caro do que pode no momento para impressionar os amigos ou algo do tipo. Então, no caso da reserva pessoal, o próprio nome já diz, é pessoal. É você juntar dinheiro para comprar algo que você quer. E não o que os outros querem que você tenha e que você acabou colocando na cabeça que precisa. Por isso, antes de tomar uma decisão de compra grande ou média, pense consigo mesmo. Quero comprar isso porque é desejo próprio ou estou sendo influenciado pelos outros? Pode parecer que não, mas pensar assim faz você refletir que muitas coisas nem precisa de fato. Mas por influência de rede social, de amigos, de propaganda ou seja lá o que for, faz você pensar que precisa. Aí você vai lá e acaba gastando além do que pode com coisas que nem eram necessárias e muitas vezes acaba nem usando. Enfim, é bom saber diferenciar tudo isso até para você começar a planejar a sua aposentadoria financeira. Bom, no primeiro tópico falei sobre a questão da segurança financeira que é essencial que todos, sem exceção, tenham, que é considerada uma área das finanças pessoais de curto prazo. Agora, a questão da reserva pessoal de médias e grandes compras é considerada de médio prazo. E por fim, não menos importante, termos o objetivo de longo prazo é a aposentadoria financeira. Esse também é tão importante quanto ter a segurança financeira. É claro que ter a reserva de emergência é o primeiro passo, mas assim que formada, assim que completa, é importantíssimo começarmos também a investir para o longo prazo, com foco na aposentadoria. É justamente investir para o longo prazo que vai nos trazer liberdade financeira. Infelizmente hoje a nossa população está envelhecendo com as famílias escolhendo ter menos filhos. Assim, a Previdência Social, o INSS, já passa por inúmeros problemas. Até porque, como mostra a projeção do futuro, a pirâmide etária ficará desse jeito, tendo muitos idosos para poucas pessoas contribuintes do INSS. Ou seja, muita gente para receber o benefício, para pouca gente trabalhando ativamente. Por isso, essa área de investimentos de longo prazo é tão importante para nossas finanças pessoais. Não dá para depender exclusivamente do INSS, mesmo que seja obrigatório a gente pagar todo mês. E lembre-se que a ideia de investir nem sempre é para ficar rico. A não ser que você queira ser um multimilionário, não tem problema nenhum almejar coisas desse tipo. Mas a questão principal do investimento de longo prazo não é nem essa. É realmente a gente acumular um patrimônio ao longo da vida capaz de nos trazer um rendimento mensal apenas proveniente dos investimentos. E isso vai variar conforme a sua própria realidade. E lembre-se que estou falando de investir e não de apenas juntar dinheiro.
Quando investimos em ativos geradores de renda, recebemos rendimentos, que aportando mais dinheiro no longo prazo e reinvestindo esses rendimentos, mais nosso patrimônio investido cresce. E é aí que está a mágica dos investimentos. Seja investindo em ações, fundos imobiliários, renda fixa e outros tipos de aplicações, por exemplo no exterior. Bom, tudo isso eu falo na playlist de vídeos que está aqui em cima. Recomendo bastante que você veja para começar a entender o básico dos investimentos. Porque se, por exemplo, você hoje tem 30 anos e começou a investir R$500 por mês e aumentar em 10% os aportes mensais anualmente, por exemplo, em 2025 começar investindo R$500 por mês. Em 2026, investir R$550 mensalmente. Em 2027, investir R$605 por mês. E assim vai ao longo dos anos, sempre aumentando 10% o aporte mensal. Tudo isso em busca de acelerar essa aposentadoria e investindo em ativos diversificados com rendimento médio de 10% ao ano. Nessa simulação, você consegue acumular um patrimônio de mais de R$5.600.000 em 35 anos. Ou seja, chega aos 65 anos de idade com mais de 5 milhões investidos. É claro que esses 5 milhões não valerão o mesmo que valem hoje, até porque estamos falando de 35 anos, é muito tempo. Mas com certeza já vai ser um bom patrimônio que rendendo 0,8% ao mês já significa receber cerca de R$45.000 de rendimento mensal. Agora, considerando a inflação, se a gente for considerar uma inflação de 6,8% ao ano e um rendimento real de apenas 3% ao ano, ainda consegue alcançar cerca de R$2,2 milhões já corrigidos pela inflação. Então sim, com certeza compensa investir para o longo prazo. Até porque, pensa comigo, na pior das hipóteses, você pelo menos terá uma grande reserva. Um bom montante acumulado que vai te ajudar bastante, sem depender exclusivamente da previdência social. Então comece mesmo com pouco, mas sempre buscando aumentar o aporte com o passar do tempo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo. 4 pilares para acumular dinheiro mais rápido. O que vou falar aqui são técnicas comprovadas por T. Harv Eker, autor do livro Os Segredos da Mente Milionária. E você já ouviu falar da regra dos 90 dias? É o método contado no livro Os Segredos da Mente Milionária, que tem como objetivo você acumular mais dinheiro, no qual ele chama de acumular patrimônio. É bem simples, mas poucos realmente fazem isso que eu vou falar. Então fica até o final desse vídeo para entender todo o passo a passo e já sair na frente de muita gente. Quando o assunto é dinheiro, as pessoas sempre falam: quanto você ganha? Ah, o Pedro ganhou um aumento de 10%. Frases como essas você com certeza já ouviu por aí. Mas é muito raro ouvirmos: quanto vale o seu patrimônio? Ou também: Pedro vendeu suas ações e agora tem um patrimônio de mais de R$3 milhões. E o que eu quero dizer com isso? Que a verdadeira medida da riqueza é o patrimônio líquido, e não os rendimentos. De forma resumida, para saber seu patrimônio líquido, some tudo que possui, dinheiro, carro, imóvel, entre outros, e subtraia tudo que está devendo. E os rendimentos, o que são? É o que rende para você todo mês, a renda, o que na maioria dos casos vai ser o salário mensal, mas pode ser também o que você recebe de aluguéis, dividendos, entre outros. Mas calma que a gente ainda vai falar sobre isso. E por que você que quer acumular mais dinheiro deve focar no patrimônio líquido e não apenas no salário? Bom, é isso que você vai ver agora. E já comenta aí embaixo se você sabia dessa diferença de patrimônio líquido e rendimentos. O patrimônio líquido consiste em 4 fatores. O primeiro é, adivinha, rendimentos. Para começar, existem 2 tipos de rendimentos, ativos e passivos. Mas calma que eu vou explicar cada um dos dois aqui. O ativo é basicamente a renda que você ganha trabalhando ativamente. Por exemplo, como eu falei anteriormente, o seu salário mensal. Já o passivo é o que você ganha sem trabalhar, sem estar ativamente ali, que são como aluguéis que você recebe de inquilinos, dividendos, retorno de investimentos, entre outros. Mas o que realmente você deve focar nessa parte de rendimentos? Tenha seu rendimento ativo, veja formas de aumentá-lo cada vez mais e vá atrás de fontes de rendimentos passivos, para assim aumentar ainda mais a sua renda mensal. Mas olha isso, aumentar sua renda não irá fazer com que você acumule mais dinheiro, a não ser que você faça uma poupança. Poupar é indispensável. Não adianta nada ganhar o triplo do que você ganhava anteriormente e gastar tudo, né? É basicamente o que a maioria das pessoas fazem. Já começa um mês com dívidas do cartão de crédito. Quanto mais ganham, mais gastam. Sem um bom rendimento e sem fazer uma boa poupança, é impossível passar para o próximo fator. Então foque nisso no primeiro momento. Assim que você já vê que começou a acumular um dinheiro considerável ali, já vai para os investimentos. Aqui é a hora que você vai fazer o montante do seu dinheiro aumentar. Olha,
Todas as partes desse processo são importantes, então não deixe de investir. As pessoas ricas despendem tempo e energia aprendendo a investir e têm orgulho de ser excelentes investidoras. Já as pessoas de mentalidade pobre pensam que investimento é coisa de rico e continuam na mesma situação. Então pesquise sobre investimentos, estude sobre, para investir em algo concreto e que dê lucros frequentes. Simplificação. Essa é a chamada de azarão. Pouca gente dá a importância necessária para ela. Esta caminha lado a lado com a poupança, mas consiste em estabelecer de forma consciente um estilo de vida em que você despenda menos de dinheiro. Olha, é simples. Com a redução do custo de vida, aumentam a poupança e também a quantidade de dinheiro para investir. Isso é muito importante, pois quanto melhor aplicado, mais rápido conseguirá acumular dinheiro. E aonde a regra dos 90 dias se aplica nisso? Isso que eu vou falar agora vai mudar o jogo para você, assim como mudou para mim também. Anote seu patrimônio líquido hoje. Quanto você tem agora, nesse exato momento. E daqui 90 dias, anote de novo. E torne isso um hábito. A cada 90 dias, anote novamente. Você vai ver seu patrimônio aumentando gradativamente. Mas é claro que isso só vai dar certo se você estiver seguindo os passos acima, né? Nesse vídeo, vamos falar sobre a realidade e não criar ilusões. Recomendamos que você assista esse vídeo uma vez por mês para se manter no caminho certo. Para ter sucesso e ficar rico, é preciso fazer sacrifícios e pagar o preço. Se você quer alcançar essas coisas, esteja preparado e faça um planejamento adequado. Você pode escolher uma vida medíocre, se quiser. A vida é sua. Não estamos pintando uma imagem perfeita, porque a vida não é assim. A partir de hoje, quando você olhar para as pessoas bem-sucedidas e ricas, pense nos sacrifícios que elas fizeram. Se você se ofende facilmente, talvez seja melhor você sair deste vídeo, assistir algo diferente. A lista a seguir é baseada na experiência média de pessoas muito ricas de diferentes países e culturas. Ela facilita a leitura e a preparação para o futuro. Não estamos dizendo que você precisa fazer todos esses sacrifícios para ficar rico. Porém, é importante que você saiba que ninguém alcançou grande sucesso sem fazer pelo menos alguns desses sacrifícios. Por isso, compilamos uma lista de 11 coisas que as pessoas abdicam para alcançar o alto nível de riqueza. Número 1. Família. Vamos começar falando sobre a família, porque é a última coisa que as pessoas querem ouvir que precisam sacrificar. Muita gente que tem sucesso só começa a ter uma família depois de conquistar seus objetivos na vida. E isso é um dos maiores sacrifícios para alcançar o sucesso financeiro. Exige muita concentração e esforço, e seria quase impossível chegar ao mesmo patamar se estivermos distraídos com sentimentos pessoais. É a pura verdade. Pessoas bem-sucedidas geralmente não casam cedo, e definitivamente não têm filhos logo de cara. Ter um filho cedo é como se sabotar, pois filho te prende na corrida dos ratos atrás do dinheiro. Quando você tem um filho, ele se torna a sua prioridade número 1, e todo o resto fica em segundo plano. Outro sacrifício é o relacionamento com a família. Pais e irmãos demandam tempo, esforço e às vezes dinheiro, que você não pode abrir mãos nas primeiras etapas da sua jornada. Não estou dizendo que você deve abandoná-los, mas se você realmente quer enriquecer, é difícil dizer, mas você não poderá estar o tempo todo disponível para seus parentes. Não poderá construir sua própria família nessa fase da vida e você tem que adiar ter filhos. É uma das realidades mais difíceis que a maioria das pessoas ricas e bem-sucedidas aceitam para alcançar o sucesso. Número 2. Amigos. Quando você está determinado a ficar rico, sua vida social acaba ficando mais limitada. Uma das primeiras coisas que você precisa abrir mão são as pessoas ao seu redor que não te agregam valor. É importante que você se afaste de pessoas negativas e daquelas que não te ajudam a crescer. É comum que pessoas bem-sucedidas diminuam bastante o número de amigos, priorizando a qualidade das pessoas ao seu redor. O futuro milionário médio tem cerca de 1,8 amigos próximos, que também estão focados em alcançar a riqueza, se apoiando ao longo do caminho. Você precisa de pessoas que entendam suas dificuldades e saibam por que você está se esforçando tanto. Só quem está passando pela mesma jornada realmente vai entender. Se você quer alcançar o sucesso, seu currículo social deve diminuir em quantidade, mas aumentar em valor. Número 3. Tempo. Eu já falei isso em um vídeo anterior e vou reforçar novamente. O caminho do zero ao sucesso financeiro geralmente leva de 7 a 10 anos. Dependendo da área em que você atua,
da sua habilidade de lidar com as emoções, da sua inteligência, da sua capacidade de negociar e da quantidade de trabalho que você consegue realizar para alcançá-la. Adivinha só, os dias em que você fica em frente do computador ou negociando com clientes, provavelmente não serão os melhores anos da sua vida. Mas é um sacrifício necessário se você leva a sério o sonho de ficar rico, pois é nesse período que você colherá os resultados que deseja. 7 anos podem parecer muito tempo, mas isso não significa que serão uns anos sem boas lembranças. O tempo passa de qualquer forma. Portanto, certifique-se de usar seu tempo de maneira inteligente. Pergunte para você mesmo: você está disposto a enfrentar grandes desafios e dificuldades por vários anos para poder desfrutar de uma vida luxuosa pelo resto da vida? Se a resposta for sim, você está no caminho certo. Número 4. Quem você é? Se você quer ser rico, se quer ter sucesso, precisa abrir mão de quem você é para se tornar quem deseja ser. Pense nisso como um projeto em constante evolução, assim como um software. Essa é sua versão atual, mas não tenha medo de fazer atualizações, corrigir falhas e aprimorar o que te define. Sua realidade atual não te tornou rico. A sua versão atual não conseguiu resolver os desafios necessários para você alcançar o sucesso financeiro. Portanto, é preciso tomar uma atitude. Analise quem você é de verdade. O que está te impedindo? O que a versão atual de si mesmo não consegue fazer? Em seguida, busque maneiras de transformar esses aspectos. Um aspecto importante é a disciplina. Se você não tem disciplina, provavelmente nunca terá sucesso. Pessoas com dificuldades financeiras geralmente carecem de disciplina. Isso acontece porque o sucesso é resultado de ações repetitivas que se acumulam ao longo do tempo. Sem disciplina, suas chances são mínimas. A disciplina é um dos 10 hábitos necessários para ter sucesso na vida. Número 5. Entretenimento. Não há necessidade de você ficar sentado e fazer uma maratona para assistir 10 temporadas de uma série. Isso não traz nenhum valor. As pessoas que têm menos recursos financeiros sempre arranjam desculpas para desperdiçar tempo de alguma forma. Se você está apenas começando, como a maioria de vocês está, é melhor cortar imediatamente as formas menos satisfatórias de entretenimento na sua vida. Se não puder cortar tudo, se controle e aproveite apenas os melhores tipos de entretenimento, como uma forma de recompensa. Se você não é um jogador profissional, não há necessidade de passar muito tempo jogando videogame. Também você não precisa gastar horas assistindo esportes. Ao invés de assistir todos os campeonatos de futebol do mundo, assista apenas o jogo mais importante do seu time. Já é o suficiente. Se você não usa as redes sociais para ganhar dinheiro, também não há necessidade de perder seu tempo nelas, vendo vídeos engraçados, fazendo comentários sobre política ou qualquer outro tipo de assunto. Que diferença isso vai fazer na sua vida? Este não é um vídeo sobre como ser feliz na vida. É um vídeo sobre o que é necessário para ficar rico. Você precisa direcionar todo o seu poder criativo e dedicar horas de trabalho para alcançar seu objetivo. Não dá para fazer as coisas pela metade. Senão você não vai conseguir nada na vida. Número 6. Estabilidade. Ficar rico é como andar numa montanha russa. Vai ter muitos momentos de altos e baixos até você chegar lá. A estabilidade precisa ficar em segundo plano. Não tem como você saber o que o futuro lhe reserva. Então você não pode ficar acomodado. Você tem que se virar. Você precisa conhecer novas pessoas, lidar com os desafios da vida por conta própria e se autopromover. Porque ninguém vai fazer isso por você. Se você acha que o ambiente em que você está te impede de ter sucesso, então é hora de fazer o sacrifício e mudar para outro lugar. A responsabilidade dessa jornada é toda sua. Se as coisas não derem certo, você será o único culpado. Mas apesar dos altos e baixos, o passeio pela vida vale a pena. Por isso, é importante se manter ocupado. Número 7. Renda. Temos aqui mais uma realidade. Até você alcançar o sucesso, você vai precisar fazer sacrifícios financeiros. Coloque o máximo possível de sua renda no seu negócio ou projeto, até obter sucesso. Não há outra maneira. Você não vai se tornar uma pessoa cheia de dinheiro enquanto ainda estiver lutando para atingir esse objetivo. Cada real precisa ser cuidadosamente planejado para ter maior impacto possível. E na maioria das vezes, você mesmo vai ficar por último na lista de prioridades, a menos que você esteja investindo dinheiro para desenvolver suas próprias habilidades. É a realidade. Sempre que vemos pessoas mostrando suas compras, sem estarem aonde querem na vida, nós sentimos penas delas.
porque elas estão sabotando ativamente o próprio sucesso. Essa é a mentalidade que você também precisa ter, em vez de sentir inveja e desejar ter as mesmas coisas que elas. Número 8. Conforto. A não ser que você tenha nascido rico, você vai precisar batalhar para alcançar o sucesso e fazer alguns sacrifícios ao longo do caminho. O sacrifício mais fácil de fazer é abrir mão de certos confortos e usar o dinheiro economizado para investir no seu crescimento. É impressionante quantas pessoas gastam seu dinheiro em coisas desnecessárias só para se sentirem confortáveis. Você não precisa comprar um celular novo se o seu antigo ainda está funcionando perfeitamente. Também, morar em uma casa ou apartamento grande quando você ainda está na faixa dos 30 anos não é essencial. Reduza os gastos com aluguel e use essa parte que você cortou para investir em algo que te traga retorno. Pessoas pobres continuam pobres porque tentam parecer ricas, enquanto pessoas ricas estão ocupadas enriquecendo ainda mais, agindo com simplicidade. Número 9. A necessidade de ser querido. Dados estatísticos mostram que pessoas menos simpáticas têm mais chance de se tornarem ricas e bem-sucedidas do que pessoas simpáticas. Isso não é uma opinião, é um fato. Para você ser bem querido pelas pessoas, é preciso colocar os interesses delas acima dos seus. É assim que funciona no final das contas. Isso não quer dizer que você deva se tornar uma pessoa antipática. Significa apenas que você precisa se concentrar em si mesmo primeiro e abrir mão da necessidade de ser agradável o tempo todo. Se os outros gostarem de você pelo que você é e pelo que faz, ótimo. Mas você nunca deve se esforçar além disso. Ficar rico é sobre fazer o trabalho necessário, não sobre ser a pessoa mais popular do ambiente. Número 10. Orgulho. Você tem de fazer o que for necessário para que as coisas aconteçam. Se você é orgulhoso e não tem coragem de trabalhar em uma lanchonete só para poder se alimentar, enquanto à noite você se dedica ao seu projeto, você nunca vai conseguir alcançar o sucesso. O orgulho atrapalha. Não se preocupe com o que os outros vão pensar de você. Afinal, as pessoas estão mais preocupadas com elas mesmas. Faça o que precisa ser feito, mantenha o foco nos seus objetivos e transforme o seu sonho em realidade. Não importa o que os outros esperem de você. Acredite, quando digo que todos respeitam o vencedor, você precisa chegar lá primeiro, deixar o orgulho de lado e fazer acontecer para si mesmo e para a sua futura família. É assim que você vence. Número 11. Desejos imediatos. As pessoas estão sempre buscando recompensas rápidas, mesmo sem fazer muito esforço. Não siga esse caminho, porque essa é a diferença entre aqueles que vão conseguir e aqueles que só querem aparecer que estão conseguindo. Se você seguir o plano, se esforçar continuamente e buscar melhorias, com certeza você verá resultados positivos. O processo é contínuo. Assim que você alcança um pouco de sucesso, é fácil cair na armadilha de se parabenizar e não se concentrar em vencer a corrida. O que geralmente acontece quando você está ocupado satisfazendo desejos imediatos é que você se desvia do caminho e considera essa pequena conquista como o ápice. Você quer ter um sucesso pequeno ou alcançar grandes vitórias? Mantenha o foco. Eu entendo que este vídeo possa confrontá-lo em diversos aspectos, e muitos nem conseguiram chegar até aqui. Porém, estas são as atuais regras do jogo financeiro. Talvez você esteja buscando uma solução fácil, como enriquecer rapidamente ou algo do tipo. A realidade é que aqueles que atingem esse nível são indivíduos com alta inteligência emocional, motivados, disciplinados e focados, dispostos a sacrificar quase tudo por sua carreira ou jornada. O preço para o sucesso que você almeja é alto. Portanto, reflita se você realmente deseja isso e o que está disposto a fazer para alcançá-lo. Assista novamente esse vídeo e veja como você pode melhorar, nem que seja um pouco, em alguns desses aspectos para se aproximar de seus objetivos financeiros. Agora, a pergunta é: vale a pena sacrificar tudo para enriquecer e viver o estilo de vida que você deseja? Deixe-nos saber nos comentários. E com bônus por ter assistido até o final, temos um fato especial para você. Número 12. Esses sacrifícios são escolhas entre recompensas imediatas e recompensa a longo prazo. Quando olhamos para essa lista, é natural pensar quem em sã consciência abriria a mão da família só por dinheiro. Para evitar mal-entendidos, quero deixar bem claro, você pode ter tudo. Dá para ter uma família amorosa, amigos próximos, um estilo de vida saudável, status social e o conforto que você deseja. Você só precisa adiar algumas coisas por alguns anos. A outra opção é viver insatisfeito,
sempre perguntando "e se?" e tentando explicar o sucesso dos outros como sorte ou acaso. Essas são as realidades do que é necessário para conquistar tudo. Trabalhe duro, quando os outros estão relaxando para poder aproveitar a vida enquanto eles não conseguem. Obrigado por assistir este vídeo, espero que tenha te agregado valor. A gente acha que ser rico é andar de carro importado, vestir roupa de grife e postar viagem cara no Instagram. Mas na real, quem tem dinheiro de verdade não precisa provar nada para ninguém. A riqueza cresce quieta, longe dos holofotes. Ficar rico não acontece só ganhando na Mega Sena ou assinando um contrato milionário do nada. É um jogo de paciência feito de escolhas pequenas no dia a dia. Quem entende isso, economiza sem passar perrengue, investe sem medo e segue acumulando. Até que um dia percebe, pode viver tranquilo, sem se preocupar com boleto. Se você gasta menos do que ganha, investe e constrói sua segurança financeira, já está mais perto da riqueza do que imagina. Para ver alguns sinais de que sua vida financeira está no rumo certo, mesmo que ainda não pareça. Sinal 1. Você não sente mais pressão para provar sua riqueza. Quando você para de tentar impressionar os outros com roupas caras, viagens luxuosas ou ostentação nas redes sociais, é um grande sinal de que você está no caminho certo. Muitas pessoas inseguras financeiramente tentam mostrar o que têm, mas você está mais focado em garantir sua independência financeira. Isso mostra maturidade. Quem entende realmente de riqueza sabe que o sucesso está em ter segurança, não em agradar os outros. Sinal 2. Seu dinheiro está trabalhando para você. No começo, você troca tempo por dinheiro, bate ponto, faz bico, toca um negócio, mas a grande virada acontece quando o dinheiro começa a trabalhar por você. Se você já tem investimentos rendendo, ganha aluguel ou faz o seu dinheiro crescer sem precisar suar todo dia, está jogando do jeito certo. Enquanto muita gente vive no aperto, você está construindo liberdade. E se seu dinheiro continua crescendo até enquanto você dorme, melhor ainda. Como diria Warren Buffett, se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, vai trabalhar até morrer. Sinal 3. Você tem mais de uma fonte de renda. Se você já começou a ganhar dinheiro de diferentes formas, seja com investimentos, aluguel de imóveis, um bico ou até um negócio paralelo, está construindo um bom caminho para a sua segurança financeira. Ter várias fontes de renda diminui os riscos e faz o dinheiro trabalhar de várias maneiras. Como o próprio Warren Buffett diz, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Isso é essencial para garantir estabilidade e crescimento no longo prazo. Sinal 4. Você parou de aumentar o padrão de vida com cada aumento de salário. Muita gente comete o erro de elevar o padrão de vida toda vez que o salário sobe. Compra um carro novo, troca de celular, gasta com roupas caras ou até muda de casa. Isso só mantém a pessoa presa no ciclo de querer mais e mais, sem realmente aumentar o patrimônio. Se você recebeu um aumento, mas não saiu por aí gastando tudo, e sim segurou os gastos ou até cortou algumas coisas, está no caminho certo. Quem realmente constrói riqueza faz isso com calma, controlando os gastos enquanto a renda cresce. Lembre-se, não é o quanto você ganha, mas o quanto você guarda e faz crescer. Sinal 5. Você consegue lidar com emergências sem entrar em pânico. Quando algo inesperado acontece, como um conserto no carro ou uma conta médica, e você não entra em desespero, isso é um sinal de que sua saúde financeira está no caminho certo. Ter uma reserva de emergência para cobrir esses imprevistos sem precisar apelar para o cartão de crédito, cheque especial ou empréstimos é fundamental para a estabilidade. Se você já tem esse colchão financeiro, está criando uma base forte para a independência financeira. Sinal 6. Você não trabalha só para pagar boletos. Riqueza não é só sobre o quanto você ganha, mas sobre a liberdade que o dinheiro pode te dar. Se você já não vive num ciclo de trabalhar, gastar e pagar contas, já está no caminho certo, mesmo que ainda não tenha uma fortuna. Ter uma reserva financeira que garante pagar suas contas por uns meses ou até anos é um sinal de que você está se preparando para algo maior. Isto te dá liberdade de tomar decisões pensando no futuro e não só no que precisa fazer hoje. Se você está nesse processo, já está indo na direção certa da independência financeira. Você não trabalha apenas para pagar as contas, trabalha para criar uma vida que vale a pena. Sinal 7. Você foca mais em ativos do que em passivos. Ativos são coisas que geram dinheiro, como investimentos, imóveis e negócios. Já passivos, como carros caros ou roupas de grife, só tiram dinheiro do seu bolso.
Se você está colocando seu dinheiro em coisas que crescem com o tempo, em vez de gastar com o que perde valor rápido, você está construindo riqueza de verdade. Sinal 8. Você prioriza investimentos de longo prazo em vez de dinheiro rápido. Quem quer realmente ficar rico não está atrás de grana rápida. Em vez de cair em tentação de investir em ações que prometem lucros absurdos de uma hora para outra, fazer day trade, fazer apostas esportivas ou aqueles joguinhos como Tigrinho, ou buscar investimentos milagrosos com promessas de altos retornos garantidos, eles preferem o que cresce com o tempo, ações de boas empresas, imóveis que geram renda, fundos imobiliários ou até o próprio negócio. Eles sabem que a paciência e consistência são essenciais para alcançar a independência financeira. Se você já está pensando mais no longo prazo e menos no lucro fácil, está indo pelo caminho certo. Saber adiar a gratificação e focar no futuro é um dos maiores sinais de que você está construindo um patrimônio de verdade, sem cair nas armadilhas da pressa. Quem não tem paciência acaba pagando o preço. E o preço é cair em golpes financeiros, perder dinheiro em investimentos arriscados ou até ficar preso em dívidas que poderiam ser evitadas. Sinal 9. Você entende o poder dos juros compostos. Se você está investindo em ações, fundos imobiliários, títulos públicos ou até imóveis e deixando os juros compostos trabalharem ao seu favor, parabéns! Você está no caminho certo para construir riqueza de forma inteligente. Vamos a um exemplo rápido. Se você investir R$1.000 em um título de renda fixa com rentabilidade média de 11% ao ano e deixar esse dinheiro rendendo por 20 anos, seu investimento vai virar mais de R$8.000. Isso pode ficar ainda melhor se você investir todos os meses, por exemplo, R$500. Em 20 anos, você teria mais de R$412.000, com apenas R$121.000 investidos, e a diferença de R$291.000 viria dos juros compostos. Se você já entendeu isso e está aplicando, está bem à frente da maioria. Sinal 10. Você desenvolveu uma mentalidade financeira forte. Se antes você via o dinheiro só como algo para gastar, e agora entende que ele pode te dar segurança no futuro, já está na frente de muita gente. Pessoas que sabem lidar com o dinheiro não contam com a sorte, mas estudam sobre investimentos e como construir um patrimônio. Elas tomam decisões conscientes, sem pressa. Se você já está assistindo a vídeos e lendo livros sobre finanças pessoais e começando a aplicar o que aprende, parabéns! Isso é um sinal de que sua mentalidade financeira está no caminho certo e vai te ajudar a conquistar mais estabilidade. Sinal 11. Você quer independência financeira, não só aposentadoria. Muita gente passa a vida esperando a aposentadoria, achando que vai descansar após décadas de trabalho. Mas quem busca liberdade financeira não se contenta só com isso. Ao invés de depender da aposentadoria, essas pessoas buscam alcançar a independência financeira o quanto antes. Ao invés de esperar que o governo ou o INSS resolva a sua vida, você investe em ativos que geram dinheiro sem você precisar estar o tempo todo trabalhando. É como ter um imóvel alugado ou um negócio que te dá retorno sem esforço diário. O foco é construir um patrimônio que te dê liberdade, sem depender de um único salário. Você não precisa esperar a velhice para se sentir seguro financeiramente. Se está pensando em independência financeira agora, e não só na aposentadoria, você já está no rumo certo. Sinal 12. Você cuida do seu tempo como cuida do seu dinheiro. Muita gente fica obcecada com o dinheiro. Mas quem está no caminho certo sabe que tempo é ainda mais valioso. O tempo perdido não volta. Por isso, quem busca sucesso não só gerencia o dinheiro, mas também o tempo. Se você tem priorizado o que realmente importa, deixado de lado tarefas que não agregam valor ou que exijam menos do seu intelecto e dizendo não para distrações, está no caminho certo. Riqueza não é sobre ostentar luxo, mas ter controle da sua vida e de suas escolhas. É usar o seu tempo para construir um futuro sem a pressão de estar sempre correndo atrás de dinheiro. Riqueza não aparece do nada. Ela vem de hábitos diários: investir, economizar, aprender a fazer o tempo trabalhar ao seu favor. Se você já tem esses hábitos, provavelmente está mais perto da riqueza do que imagina. A verdadeira riqueza não é mostrar para os outros, mas ter liberdade, segurança e a capacidade de decidir seu futuro. Não é um evento isolado, mas uma construção diária. Invista no seu tempo e liberdade agora, e logo verá os resultados do seu esforço. O salário que José ganhava trabalhando em uma linha de produção não era suficiente para cobrir todas as suas despesas. Para economizar, José comprava tudo o mais barato que podia encontrar. Mas o que mudou sua vida foi um par de sapatos. Ele comprava sapatos de baixa qualidade, porque, segundo ele,
não podia pagar por outros melhores. Mas esses sapatos ficavam inutilizáveis depois de 1 ano de uso, o que o obrigava a sempre comprar um novo par. Um dia, no trabalho, ele percebeu que seu chefe, um homem rico, estava usando os mesmos sapatos de couro pelo 3º ano consecutivo. José então verificou os preços quando visitou novamente a loja de sapatos. Os seus custavam R$ 125, enquanto os do chefe custavam R$ 350. Como o chefe estava usando os sapatos há 3 anos, isso significava que não só eram mais bonitos, mas também feitos de um material melhor. O mais surpreendente era que, no final das contas, saía mais barato que os sapatos de José. Enquanto o chefe gastou R$ 350 por um par, José gastou R$ 375, pois precisou comprar 3 pares, já que a cada ano precisava de um novo. Alguém poderia dizer que isso só confirma que as pessoas ricas têm uma vida mais fácil, mas José viu de outra forma. Com o exemplo dos sapatos, ele entendeu que mais barato não é quando o preço na loja é o mais baixo, mas sim quando se gasta menos ao considerar o tempo de uso de um determinado item. Se eu compro uma bicicleta nova por R$ 1.000 e após 2 anos de uso ela quebra e se torna inutilizável, ela me custa R$ 500 por ano. Já se eu compro uma bicicleta por R$ 2.500 e a uso por 10 anos, ela me custa R$ 250 por ano. A bicicleta de R$ 2.500 sai mais barata do que a de R$ 1.000 no final das contas. Por isso, neste vídeo, veremos 5 exemplos de como não economizar dinheiro, porque se você fizer isso, acaba sendo uma economia falsa. Ganhar juros enquanto pagamos juros. Isso é como tentar encher um balde com água enquanto há um furo no fundo. Imagine que você tem um balde cheio de dívidas e ao mesmo tempo está tentando enchê-lo com suas economias, que são como gotas da água. A cada gota que você coloca, o furo no balde faz com que essa água escorra, e em muitos casos, os juros que você paga são maiores que os juros que você ganha. Então, por mais que você tente, o balde nunca vai encher. Eu lembro que quando era criança, ficava um tempo tentando subir a escada rolante que estava descendo. Fazia isso até vir o segurança ou minha mãe gritar comigo. No final das contas, é isso que acontece com quem tem investimentos e dívidas altas ao mesmo tempo. Dependendo da velocidade da escada rolante, você nem sai do lugar. Na verdade, vai acabar sendo puxado para baixo. Por exemplo, você coloca seu dinheiro em uma conta que vai te render 1% ao mês e vê aquele pequeno rendimento, o que te dá a sensação de estar progredindo. Só que, ao mesmo tempo, as dívidas estão ali, crescendo com juros mais altos do que seus rendimentos. Por isso, é fundamental dar prioridade ao pagamento das dívidas antes de tentar economizar ou investir. Isso porque os juros de uma dívida, especialmente de cartão de crédito e empréstimos bancários, costumam ser absurdamente altos no Brasil, chegando a mais de 300% ao ano em alguns casos. E por mais que pareça tentador ver o saldo do seu investimento crescer, o que realmente importa é o saldo total das suas finanças. Se você tem uma dívida de R$ 1.000, pagando 10% de juros ao mês, enquanto o seu investimento te rende apenas 1%, você está perdendo muito mais do que está ganhando. Somente quando você eliminar ou reduzir significativamente as dívidas, é que os juros das suas economias começarão a realmente fazer diferença. Isso lhe dará uma base financeira sólida para que quando você começar a economizar ou investir, o dinheiro que você coloca no balde permaneça lá, crescendo de verdade. Eu diria que para quem está tentando melhorar sua saúde financeira, essa deveria ser a prioridade número 1. Afinal, é melhor parar de perder dinheiro antes de começar a ganhar dinheiro. O segundo exemplo é economizar em educação. A educação é a base para tudo que construímos na vida, seja uma carreira, um negócio ou até mesmo desenvolvimento pessoal. Quando tentamos economizar nessa área, acabamos pagando um preço muito maior ao longo prazo. Imagine que você precise aprender a usar o Excel para se candidatar a uma vaga de emprego que te interessa. Existe um curso completo que custa R$ 250, onde os alunos aprendem todos os truques em uma semana. Mas você preferiu aprender por conta própria, e isso levou 1 mês. É uma economia, né? Economizamos R$ 250, mas também desperdiçamos horas e horas para aprender usando um método de tentativa e erro, cometendo erros que poderiam ser evitados se tivéssemos feito o curso. Além disso, você perdeu a oportunidade de se candidatar ao emprego mais rápido que seu amigo, que agora conseguiu a vaga. É como querer economizar não comprando uma bússola enquanto você navega por águas desconhecidas. Você pode até economizar alguns reais, mas corre o risco de se perder no caminho e acabar muito mais longe do seu objetivo. É fácil pensar que, por exemplo, aprender algo sozinho pela internet ou com material gratuito é uma economia,
E de fato, há muitos recursos valiosos disponíveis de graça, mas ao mesmo tempo, esses métodos autodidatas podem consumir um tempo enorme, e o tempo é um recurso que nunca recuperamos. Além disso, a falta de orientação especializada pode levar a lacunas de conhecimento que no futuro poderiam custar caro, seja por erros cometidos ou por oportunidades perdidas. E também há o fator da confiança. Quando você investe em sua educação e adquire uma nova habilidade ou conhecimento, não está apenas comprando informações, está comprando a confiança de que sabe o que está fazendo, e isso é inestimável em qualquer campo. Essa confiança se traduz em melhores decisões, mais oportunidades e muitas vezes em maiores rendimentos. Essa é uma das poucas áreas onde gastar pode realmente significar ganhar. O terceiro exemplo é guardar dinheiro em lugares que não geram retorno. Imagine um barco ancorado em um porto. Se o barco fica lá parado por muito tempo, a ferrugem começa a corroer o casco e ele vai perdendo a sua utilidade. Da mesma forma, quando guardamos dinheiro em um lugar que não oferece rendimentos ou em uma conta com juros muito baixos, estamos permitindo que a ferrugem da inflação corroa o valor do nosso dinheiro. O dinheiro que poderia estar navegando e gerando mais valor acaba parado, perdendo o poder de compra a cada dia que passa. Muitas pessoas escolhem essa opção por medo do risco ou por falta de conhecimento sobre alternativas melhores. A ideia de que o dinheiro está seguro em uma conta poupança ou guardado no banco é reconfortante, mas é uma falsa sensação de segurança. Na realidade, o dinheiro que não trabalha para você está, na verdade, te deixando mais pobre a cada ano. Isso porque muitas pessoas sabem que existem, mas escolhem ignorar a tal da inflação. Um exemplo comum é deixar grandes quantias em uma conta poupança. Embora seja tradicionalmente considerada uma opção segura, os rendimentos são tão baixos que mal conseguem acompanhar a inflação. No Brasil, a poupança rende cerca de 0,5% ao mês, enquanto a inflação anual pode ser muito maior que isso. Isso significa que, em termos reais, o poder de compra do seu dinheiro está, na verdade, diminuindo. Outra forma de guardar dinheiro de maneira inapropriada é deixá-lo parado no banco. Você sabia que o dinheiro que você está deixando no banco, na verdade, pode estar nas mãos do seu vizinho? Claro, a probabilidade é bem baixa, mas pode acontecer. O banco não deixa seu dinheiro guardadinho lá, sem ninguém mexer. Ele faz o que você deveria estar fazendo, usando o dinheiro para fazer mais dinheiro. Por exemplo, você tem R$1.000 guardados no banco, e o banco, como não é burro, emprestou esse dinheiro para seu vizinho chamado Pedro, que pediu um empréstimo para comprar uma TV nova a uma taxa de 3% ao mês. Assim, seu dinheiro está circulando e gerando mais retornos ao banco, e quando você pegar ele de volta, o banco vai ter lucrado R$100 com seu próprio dinheiro. Para realmente proteger e fazer crescer suas economias, é essencial procurar alternativas que ofereçam retornos mais altos do que a inflação, e o que eu acredito que seja a melhor opção é investir em ativos que geram retornos acima de 9% ao ano. Investimentos que se provaram ao longo do tempo são terrenos, ações, fundos imobiliários e, se você tiver bala na agulha mesmo, o Bitcoin. O quarto exemplo é comprar a mais para aproveitar um desconto. Essa aqui é clássica, o famoso Pague 5, Leve 6. Pensamos em comprar 2 kg de laranja, mas ao comprar 5, ganhamos 1 kg de graça. Parece uma boa economia, né? Mas muitas vezes acabamos jogando parte da fruta fora porque não conseguimos comer todas antes que elas apodrecessem. Isso é pura falsa economia. Também acontece no supermercado, onde compramos produtos em excesso só para aumentar os pontos de cartão de fidelidade, mas o desconto que ganhamos muitas vezes não compensa o gasto desnecessário. Uma analogia que ilustra bem essa situação é a de alguém que compra um ingresso para um show, mas acaba pagando mais em transporte e a acomodação do que o próprio ingresso. O desconto parecia atrativo, mas os custos adicionais superaram a economia, e no final, o que era para ser uma boa oferta se transforma em um gasto desnecessário. Você sabia que existe um comportamento psicológico conhecido como aversão à perda? Temos uma aversão a perder oportunidades, e as promoções e descontos ativam esse gatilho em nosso cérebro. Não sei se você já comprou um curso online, mas se comprou, acredito que já viu algo como: existem apenas 5 vagas para o meu curso, aproveite! Ou esse preço é válido por apenas 3 horas, hein? Aproveite e compre. Eles sabem usar esses gatilhos, nos fazendo acreditar que estamos diante de uma chance única. Só que muitas vezes essa oportunidade nos leva a gastar mais do que havíamos planejado, comprando coisas que não precisávamos. Então, se você precisa de um produto e ele está em promoção, ótimo, aproveite. Mas se você não vai usar ou só precisa de 2 em vez de 5, não pague a mais só porque ele está na promoção. Já dizia o famoso economista Julius, pai do Chris.
o desconto é maior quando você não compra. Comprar em excesso só faz sentido se você realmente precisa daquilo e tem certeza de que vai usar tudo antes que estrague ou perca o valor. Caso contrário, é melhor seguir a velha regra dos Júlios. E o quinto exemplo é o pandurismo. Como você pode ver pelo início do vídeo, o pandurismo é uma abordagem míope da economia. Ele ignora o valor do tempo, da qualidade e até mesmo da paz de espírito. Por exemplo, uma pessoa que sempre evita sair com os amigos. Ela está economizando em dinheiro, mas perdendo a oportunidade de criar memórias e realmente viver a vida. Claro, eu não estou falando que é melhor sair todo final de semana e ficar gastando em bares e festas. Mas, por exemplo, em vez de nunca sair ou sair 6 vezes no mês, você se propõe a sair apenas 2 ou 3 vezes, dependendo da sua condição financeira. Assim você consegue economizar e ao mesmo tempo aproveitar a vida. Além disso, a obsessão por economizar em tudo pode levar ao cansaço mental, onde cada decisão de compra se torna um fardo, aumentando o estresse e a ansiedade. A qualidade também é um fator importante. Um tempo atrás eu comprei um foninho de ouvido por incríveis R$15. Parecia um bom negócio no início, mas em 2 semanas um lado dele parou de funcionar. Então, como eu gosto de ficar escutando música na academia, eu resolvi deixar de ser tão pão duro e comprei um fone de R$300. Eu tenho ele até hoje e já se passaram 2 anos. Se fizermos os cálculos, o foninho de R$15 em 2 anos me custaria uns R$720. Entende que o mais barato nem sempre é realmente o mais barato? Outro exemplo é a escolha de alimentos de baixa qualidade ou se recusar a gastar com saúde preventiva. Muitas vezes tentamos economizar comprando alimentos ultraprocessados porque são mais baratos. Mas amigo, isso vai ter um preço. Pode não ser hoje e nem amanhã, mas talvez em 20 anos essa cobrança chegue. Ou então evitamos consultas médicas regulares para economizar, mas acabamos descobrindo um problema de saúde quando ele já está avançado e o tratamento é muito mais caro do que seria. Por isso, o equilíbrio é a chave. Economizar de forma inteligente significa considerar não apenas o preço, mas também a durabilidade e o impacto a longo prazo de nossas escolhas. Às vezes, gastar um pouco mais agora significa economizar mais no futuro, tanto em termos financeiros quanto em qualidade de vida. Bom, esses foram alguns exemplos de falsa economia. Se você sabe de mais algum, tá uma coisa que pode mudar a sua vida, se você realmente absorver isso. As pessoas mais ricas do mundo, e isso inclui o Brasil, quase nunca chegaram lá só com um bom salário. Pelo contrário, é mais ou menos assim, 60% dos ricos são empreendedores, 20% são investidores, 16% são herdeiros, 3% são celebridades, artistas ou atletas e 0% funcionários que vivem apenas de salário sem investir em nada. Então, se você quer realmente aprender a administrar o dinheiro como 1% mais rico, precisa entender o que esses 4 primeiros grupos têm em comum. E a resposta, na verdade, é bem simples. Todos eles são donos de alguma coisa. Empreendedores são donos de negócios. Investidores são donos de ativos. Herdeiros são donos de herança, fundos e imóveis. Artistas e atletas são donos de habilidades raras e difíceis de replicar. Ou seja, se você não é dono de nada, é você que está sendo possuído pelo sistema, preso em boletos, dívidas e dependente do próximo salário. E esse é o detalhe que a maioria ignora. Só que saber disso não muda nada. Como eu posso virar esse jogo? É aí que entra a regra 20-10-60-10. Essa estrutura é para que qualquer pessoa, mesmo ganhando pouco, consiga organizar o dinheiro como os mais ricos fazem. Porque a verdade é que não importa o quanto você ganha, e sim como você usa o que ganha. Então vamos direto ao ponto. 20% do que você ganha deve ir para o seu crescimento financeiro. Esse é o dinheiro que vai trabalhar por você. E quando eu falo crescimento, estou falando de usar esse dinheiro para comprar coisas que valorizam com o tempo. A maioria das pessoas age dessa forma. Recebe o salário, paga as contas e geralmente gasta o que sobra com besteira. Daí fecha o mês zerado e isso se repete todo mês, ano após ano. E sabe o que é mais triste? Esse ciclo foi criado para isso mesmo. Você se sente bem quando o salário cai, mas dias depois já está quebrado de novo. Trabalha mais no mês seguinte para tentar equilibrar e continua preso no mesmo lugar. É uma escravidão moderna, só que disfarçada de uma vida normal. Mas calma, não tô dizendo que receber salário é igual ter sido acorrentado, mas existe uma escravidão moderna e invisível. Séculos atrás, escravos não ganhavam nada, mas tinham um teto e comida racionada. Hoje a gente trabalha quase todo dia, recebe um salário, mas gasta tudo com comida, aluguel, transporte e contas de luz. A diferença é que agora a gente acha que tem liberdade. E quando você entende isso, percebe que precisa reagir. E o primeiro passo é usar esses 20% para comprar ativos, ou seja, coisas que colocam dinheiro no seu bolso e crescem com o tempo.
A ideia é simples, enquanto você trabalha, seus ativos também estão trabalhando, e com o tempo eles podem até render mais que seu próprio emprego. Agora talvez você pense, mas eu não tenho dinheiro para investir. Eu entendo, mas você precisa dar um jeito de encontrar esse dinheiro, porque quanto antes você começar, vai ser melhor. Por exemplo, imagine dois caras, o Lucas e o Pedro. O Lucas começou a investir R$500 por mês aos 20 anos. O Pedro só começou aos 30 anos, mas para compensar, ele investiu R$750 por mês. Quando completam 60 anos, os dois param de investir. O Lucas investiu 240 mil ao longo de 40 anos e o Pedro investiu 270 mil ao longo de 30 anos. Ou seja, Pedro investiu mais dinheiro, certo? Mas sabe quem terminou com mais no final? O Lucas, e com quase o dobro, porque ele começou antes. Esse é o poder dos juros compostos. Tempo vale mais do que dinheiro. Certo, agora que você já entendeu como começar de verdade. A primeira coisa é escolher os ativos certos para seu dinheiro crescer, e para isso, pense como se fosse uma escada de risco, do mais estável ao mais ousado. Se você está começando a investir agora e não entende nada disso, a renda fixa é o melhor caminho. Atualmente, o CDI está em torno de 14,65% ao ano. Isso significa que ao investir em um título que pague 100% do CDI, você pode conseguir um retorno líquido de aproximadamente 12,5% ao ano. Só que isso não vai continuar para sempre. Se pegarmos o histórico dos últimos 10 anos, a média líquida de retorno da renda fixa ficou em torno de 8% ao ano, o que não dá um retorno muito alto, mas em compensação é muito mais seguro do que os outros ativos que eu vou falar. Em seguida, temos os fundos de índice. ETFs são a forma mais simples e segura de começar a investir em ações. Em vez de escolher ações individuais, você leva o mercado como um todo. Com isso, você dilui o risco, mas também diminui o retorno que você pode obter. Temos 4 fundos de índice principais no Brasil. BOVA11 com retorno de 9,2% ao ano nos últimos 10 anos, IVVB11 com retorno de 18,7% ao ano, DIVO11 com retorno de 9,3% ao ano e SMAL11 com 7,1% ao ano. Como você pode ver, o único que valeria a pena é o IVVB11, o resto tem um retorno parecido com a renda fixa, então na minha visão não vale muito a pena. Depois disso, passamos para habilidades de alta renda. Esse talvez seja o melhor investimento de todos. Aprender algo que te faz ganhar mais dinheiro multiplica sua renda e seu potencial de crescer muito acima de 20% ao ano. Por exemplo, se você investir 5 mil em bons cursos ou capacitação, em alguns meses trabalhando na área, você já recebe seu investimento de volta e os próximos anos são de puro lucro. E tem várias coisas que você pode fazer, como vendas, edição de vídeo, tráfego pago, programação, designer, copy e também tem vários serviços braçais que estão em alta, como instalação de energia solar, manutenção de ar-condicionado, pintura e pequenos reparos residenciais, mercenaria sob medida, montagem de imóveis, aplicação de películas ou isofilme, enfim, tem muitos. A verdade é que qualquer área onde exista demanda e pouca mão de obra qualificada, o profissional que sabe o que faz pode cobrar muito bem, mesmo sem ter um diploma. O retorno dessas habilidades é muito mais rápido do que qualquer outro investimento e ninguém tira isso de você. Então sim, ele provavelmente é o melhor investimento que você pode fazer. Certo, agora passamos para os fundos imobiliários. Eles são como condomínios de investimento, onde várias pessoas colocam dinheiro para investir juntos em imóveis, como shoppings, galpões e prédios comerciais, e recebem uma parte dos aluguéis todo mês. Vou falar sobre 4 fundos para você ter uma noção do quanto um fundo pode ter de rendimento. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, estou apenas dando exemplos. Temos o HGLG11, que nos últimos 10 anos retornou 15% ao ano, KNRI11, com retorno de 12,5% ao ano, GGCRI11, com 17% ao ano, e o HGRU11, com retorno de 14% ao ano. Como você pode ver, o retorno deles fica bem acima da média dos ETFs que mencionei anteriormente, mas se pegarmos o IFIX, que é um índice que mede o desempenho geral dos fundos imobiliários, esse retorno fica em torno de 8,4% ao ano. Então você precisa saber escolher bons fundos, senão vale mais a pena investir na renda fixa, por isso é mais arriscado que os outros ativos que já mencionei. Agora chegamos nas tão famosas ações. Ações são pedacinhos de uma empresa que você pode comprar. Quando você vira sócio, pode ganhar dinheiro de duas formas: com a valorização desses pedaços e com os lucros que a empresa distribui. Temos algumas formas de investir em ações. A mais burra delas é tentar acertar a melhor ação de todas e colocar todo o seu dinheiro nela. Essa é a forma mais idiota possível de investir. E a forma que eu considero mais sólida é simplesmente investir em 20 ou 30 empresas que tiveram lucro durante os últimos 8 anos. Por exemplo, se você fazer uma carteira com as 20 maiores ações da bolsa que deram lucro nos últimos 8 anos, dá uma média de retorno de 15% ao ano, com um risco relativamente baixo comparado a outras maneiras de investir.
Para você ter uma noção, se o Lucas do nosso exemplo anterior tivesse investido nessa carteira, em vez de ter 2,7 milhões, ele teria 11,4 milhões. Mas claro, existem muitas e muitas variáveis. Não tô falando aqui que é zero risco e nem que você terá um retorno desse durante 40 anos seguidos, até porque isso é quase impossível de acontecer. Mas sim, investir em ações pode ser extremamente lucrativo no longo prazo. Só que primeiro, você precisa entender como o mercado funciona. Ele inevitavelmente vai ter momentos de alta e momentos de baixa. O importante é não se desesperar na baixa e nem ficar muito confiante nas altas. E segundo, você precisa estar preparado para os momentos de baixa do mercado. Vai ter momentos em que seu patrimônio vai derreter. Talvez você perca 10, 20 ou até 30% dele, dependendo da crise. Assim como aconteceu em 2008, 2015 e 2020. Se você se desesperar e vender tudo, você perdeu. E como terceiro ponto, você precisa aportar dinheiro por tempo indeterminado, até chegar um momento em que você vai ter juntado tanto dinheiro que finalmente poderá viver do seu patrimônio. Contanto que você não tente acertar qual vai ser a melhor ação de todas e diversifique sua carteira, as chances de você ter um retorno de 12 ou mais por cento ao ano, no longo prazo, são bem razoáveis. E lembrando que nenhuma ação tem o poder de te deixar rico, o que vai realmente te deixar rico é trabalhar e investir. As ações apenas amplificam o crescimento do seu patrimônio. Em seguida, vem os negócios online. Hoje é possível empreender com um notebook e internet, infoprodutos, e-commerce, cursos, afiliados, serviços digitais. Dá pra ganhar muito dinheiro com isso, mas também dá pra perder muito dinheiro com isso, então tome cuidado. Provavelmente vai dar errado algumas vezes antes de você acertar. Por isso, antes de tentar, junte uma grana e tenha uma base financeira forte. Daí você pode arriscar com mais tranquilidade. E já que estamos falando de retorno, o retorno de ter negócios online pode facilmente ultrapassar 20% ao ano, se der certo, claro. E como último ativo, temos os investimentos alternativos. Bitcoin, ouro, itens colecionáveis, enfim, aqui, como todos os outros, você pode ganhar ou perder muito. A minha dica infalível é, não invista no que você não conhece, simples assim. Agora que você já sabe no que investir, a próxima etapa é entender como investir de forma prática e inteligente, porque não basta apenas escolher bons ativos, é preciso garantir que o dinheiro realmente entre no jogo e comece a trabalhar por você. Muita gente abre a conta na corretora, faz o primeiro depósito e para por aí. O dinheiro fica parado sem render nada e a pessoa acha que está investindo. É aí que entra o segundo passo, criar o hábito de investir todo mês de forma automática. A melhor maneira de fazer isso é programar uma transferência automática do seu banco para a corretora assim que o salário cair, e se possível no mesmo dia. Isso vai te proteger daquela tentação de gastar o que sobrou e te força a priorizar seus objetivos. É o famoso pague-se primeiro. Depois que o dinheiro estiver na corretora, o próximo passo é aplicar. Como eu falei, você pode seguir por várias estratégias. Você pode aplicar só na renda fixa, só em ações, ou fazer uma carteira diversificada com ações, renda fixa, fundos imobiliários e ativos no exterior. Pesquise, veja qual mais combina com você e comece a aplicar. E uma vez que seus investimentos estão automatizados, o seu trabalho é simples. Pare de mexer nas coisas e vá ganhar mais dinheiro. Porque a verdade é, quem constrói riqueza não é quem escolhe o ativo milagroso, mas quem investe de forma consistente e por mais tempo. Seu foco agora deve ser aumentar sua renda, para daí poder aumentar os aportes. É aí que entra tudo que eu falei no primeiro passo, desenvolver habilidades valiosas. Se você ainda não começou, aprenda algo útil. Comece com um bico, uma renda extra, mas traga mais dinheiro para dentro e invista esse dinheiro direto na sua liberdade financeira. Certo, agora vamos falar da segunda parte da regra, os 10% para a estabilidade. Essa é a parte do dinheiro que te mantém no jogo. Muita gente não percebe que nem todo o dinheiro deve ir para investimentos de crescimento ou consumo. Uma parte precisa ser guardada para proteger seu progresso. Porque imagine essa situação, uma pessoa que trabalha como autônoma depende do notebook para atender clientes. Um dia o computador simplesmente para de funcionar. Sem dinheiro guardado, ela precisa parcelar o outro em 12 vezes no cartão com juros. Enquanto espera o novo chegar ou consertar o antigo, ela perde prazos, clientes e toda a renda dela, o que cria uma bola de neve, porque ela vai precisar se endividar novamente no próximo mês para pagar o rombo do mês anterior. Tudo isso porque ela não tinha uma reserva. Se ela tivesse separado 10% do dinheiro para estabilidade, a história teria sido completamente diferente. Muitas pessoas acham que tem um problema de dinheiro, mas na verdade elas têm um problema de estabilidade. Se vier uma conta inesperada, tudo desmorona. Mesmo que você esteja investindo, seria forçado a vender seus investimentos, mesmo se eles estivessem na baixa, o que poderia gerar um grande prejuízo. E é por isso que você precisa de uma margem de segurança na sua vida. E para fazer isso, você precisa seguir esses 3 passos. O primeiro passo é calcular seu fundo de estabilidade.
Para começar, você precisa listar os gastos essenciais, coisas como supermercado, aluguel, contas básicas e qualquer serviço fundamental, como a internet para trabalho, por exemplo. Some tudo isso e você terá seu custo mensal base, digamos que seja R$ 2.300 por mês. Agora, multiplique esse valor por 5 meses. O resultado é o valor ideal do seu fundo de estabilidade. No nosso exemplo, isso dá R$ 11.500. A cada mês, 10% do seu salário deve ir para esse fundo, até atingir esse valor. Talvez você pense que esse valor é um exagero, mas confie em mim, quando a vida te der uma rasteira, em algum momento ela vai dar, isso é inevitável, você vai conseguir se recuperar tranquilamente, sem desespero, sem se endividar e sem perder anos da sua vida pagando contas. O segundo passo é armazenar da forma certa. Agora que você já sabe o quanto precisa, tem que saber como guardar da forma certa, e aqui vão 3 regras de ouro. A primeira regra é que tem que ser de acesso rápido. Seu dinheiro precisa estar disponível em até 24 horas no máximo. Então, nada de colocar em um investimento que só pode ser resgatado em 2030. A segunda regra é zero risco. Isso não é um dinheiro para investir, especular ou buscar um retorno alto. Então nunca coloque seu fundo de emergência na bolsa de valores, nem em cripto ou em qualquer outro investimento volátil. Seu dinheiro precisa estar o mais seguro possível. E a terceira regra é que tem que render alguma coisa. Só porque não é um fundo de crescimento, não quer dizer que ele deva ficar parado, porque dinheiro parado é dinheiro perdido. Então deixe em um CDB com liquidez diária, rendendo 5% do CDI. Por exemplo, se você tiver R$ 11.000 de reserva, seu dinheiro estará rendendo todo mês entre R$100 a R$110, só de você ter deixado o dinheiro ali. O terceiro passo é que você tem que acumular rápido. A maioria acha que montar um fundo de emergência leva anos, mas se você jogar com inteligência, pode ser muito mais rápido. Existem 3 táticas que se complementam e podem te ajudar a acelerar o processo. A primeira tática é a varredura do salário. Assim que o salário cair, 10% vai direto para o fundo de emergência. E você precisa automatizar isso, como fizemos com os 20% para o crescimento. Ele precisa estar 100% no piloto automático. A segunda tática é a promessa de reposição. Você se compromete que toda vez que usar o fundo, vai repor imediatamente. Por exemplo, se o carro estragar e você precisar gastar R$250 para consertar, ok, o fundo é para isso. Mas assim que o próximo salário cair, você coloca esses R$250 de volta, como se nada tivesse acontecido. E a terceira tática é economizar gastando. Pode parecer estranho, mas funciona. Use apps de arredondamento automático. Eles arredondam suas compras para o real mais próximo e guardam a diferença. Por exemplo, se você gastar R$30,50 em um lanche, o app pega 50 centavos do saldo da sua conta e guarda. Não é muito, mas ao longo do tempo isso dá uma boa diferença. Agora, quando o fundo estiver completo, você tem 2 opções. A primeira é redirecionar esse dinheiro para o fundo de crescimento. E a segunda é usar o último pilar do sistema, os 10% finais que vamos ver daqui a pouco. Agora vamos para os 60% na regra, os essenciais. Esses são os 60% que alimentam você, não o seu ego. Surpreendentemente, mais de 63% dos brasileiros que ganham mais de R$14.000 por mês ainda vivem de salário em salário e não possuem nenhuma reserva. A maioria deles estão ocupados demais tentando parecer ricos em vez de se tornarem ricos de verdade. Isso mostra que você pode ter um bom salário e mesmo assim continuar quebrado todo mês. Eu já vi gente comentando no meu vídeo que ganha 20 mil por mês e ainda assim não consegue fazer o dinheiro sobrar. No final, não é sobre o quanto você ganha, mas o quanto você desperdiça. É muito fácil se enganar com aparências. Tem gente por aí cheia de estilo, roupas de marca, relógios caros, uma vida corrida, sempre em restaurantes ou um evento. Mas se você olha para a conta delas, tem 50 centavos, um cartão estourado e várias dívidas. Enquanto outras, que parecem mais simples, têm mais de 50 mil de reserva e absolutamente nenhuma dívida. E isso não é sobre parecer rico ou parecer pobre, é sobre escolha e consciência, porque riqueza de verdade não faz barulho, ela é construída no silêncio, sem precisar mostrar nada pra ninguém. O problema é que muita gente usa desculpas para justificar o aumento de gasto. Preciso de uma casa maior, esse carro vai facilitar meu dia a dia, eu mereço comer fora de vez em quando. É aí que começa a tal da inflação do estilo de vida, o aumento silencioso do padrão de vida que suga qualquer chance de acúmulo. Mas para você não cair nessa, tem alguns passos que você pode seguir para evitar isso. O primeiro passo é ter clareza sobre o que realmente é essencial. Muita gente não vai gostar disso, porque o que hoje é visto como essencial, muitas vezes é só um luxo disfarçado. Essenciais são o que te mantém vivo e funcional, ou seja, aluguel, financiamento, alimentação, contas básicas, transporte, seguro e roupas básicas. O que não entra nessa conta são pedir comida toda semana, a academia que você não pisa desde janeiro e os 3 ou 4 serviços de stream que você esqueceu de cancelar. Se você usa academia, beleza, mas se não usa, tá queimando dinheiro.
A forma mais fácil de liberar grana é olhar seus extratos bancários e cancelar tudo que você não usa de verdade. Se algo não te ajuda a viver, trabalhar ou manter sua saúde, então não deve estar nos seus 60% essenciais. Mas tá, e por que limitar os essenciais a 60%? Porque o brasileiro médio gasta de 70% a 80% achando que tudo é necessidade, quando na verdade boa parte são hábitos inflacionados. Ao se forçar a viver com 60% da renda, você elimina tudo que é desnecessário e muda sua mentalidade de quero gastar mais para quero ganhar mais. E esse é o tipo de mentalidade que vai te fazer crescer. O segundo passo é atacar as duas categorias que mais consomem seu dinheiro. Todo mundo fala para cortar o cafezinho. E sim, se você estiver todo lascado, isso vai te ajudar. Mas se você quer realmente causar um impacto de verdade nas suas finanças, precisa olhar para as duas áreas que mais pesam no seu bolso: moradia e transporte. Moradia costuma ser o maior gasto, mas isso não significa que precisa crescer junto com a sua renda. Renegociar o aluguel, dividir o espaço com alguém ou até morar com os pais temporariamente pode fazer uma diferença absurda no longo prazo. O mesmo vale para transporte. Financiamento de carro é um dos maiores destruidores de riqueza. Muita gente financia carro novo só pelo status e fica anos pagando por algo que só desvaloriza. Por isso, o ideal é comprar um carro usado e confiável, que já tenha perdido a maior parte do seu valor. E se você mora perto do seu trabalho, talvez deva considerar não ter um carro. Com isso, você economiza não só no financiamento, mas também em seguro, manutenção, estacionamento e IPVA. Tudo isso somado pode economizar um bom dinheiro. E quando essas duas áreas estão sob controle, fica muito mais fácil organizar o resto. E por fim, é preciso entender que não é só a força de vontade que vai te manter no caminho certo, e sim as regras que você cria para automatizar boas decisões. Pessoas ricas não confiam só na motivação, elas criam sistemas. Um sistema simples, por exemplo, é se fazer 3 perguntas antes de comprar qualquer coisa. A primeira é: isso é uma compra por impulso? Se não for, tudo bem, mas se for, aplique a regra dos 7 dias. Espere uma semana e só depois decida se ainda quer. A segunda pergunta é: estou comprando pela marca ou pelo valor? Se for pela marca, repense. Roupas caras usadas poucas vezes têm um custo por uso muito alto. Já peças duráveis e funcionais, mesmo que mais simples, geram muito mais valor. E a terceira pergunta é: isso vai melhorar de verdade a minha vida? Se não for algo útil, prático ou que te traga um bem-estar real, provavelmente é só uma compra emocional para impressionar alguém ou aliviar o tédio. Com o tempo, esse processo se torna automático e você começa a tomar decisões melhores quase sem esforço. No final das contas, não é sobre ser pão duro, é sobre ter intenção em cada gasto. Os últimos 10% da regra são dedicados às recompensas, a parte que ajuda a manter a sanidade mental e emocional no meio de toda essa disciplina financeira. Porque dinheiro não serve apenas para crescer, se proteger ou pagar as contas, ele também deve proporcionar momentos de prazer. O problema é que muita gente ignora essa etapa e depois acha que poupar é um castigo eterno. Mas a verdade é que são justamente as pequenas alegrias do dia a dia que mantêm a motivação acesa e dão sentido ao esforço. Inclusive, dados mostram que 92% das pessoas gastam além da conta depois de períodos intensos de economia, justamente porque poupar sem nenhum tipo de prazer começa a parecer uma punição. E é por isso que esses 10% não são uma desculpa, são uma estratégia para tornar o processo sustentável ao longo do tempo. E para que isso funcione bem, o ideal é criar uma conta separada chamada Pote da Alegria, onde todos os meses você transfere automaticamente 10% da sua renda, independentemente do valor. Ganhou 2.000, transfira 200. Ganhou 10.000, transfira 1.000. O segredo é manter o percentual fixo. Mas atenção, não vale trapacear usando dinheiro de outras categorias para complementar esse fundo. Se acabar, acabou. Só recomeça no mês seguinte. Isso faz com que cada escolha seja mais intencional e evita aquele sentimento de culpa por gastar. Com o tempo, você passa a buscar experiências mais significativas em vez de um consumo vazio. E se o fundo ainda estiver pequeno, a prioridade deve ser gastar com vivências e não com objetos.